Em nome do Senhor. Então eu falei, essa daí talvez eu não tenha que estar acompanhando ela, né? E você vai aprendendo, né? Porque sempre quando os obreiros, outros não vinham, você faz, amém? E nós devemos sempre gravar, porque depois a gente ouve, né? A gente vê que Deus fala conosco. Josué, capítulo 24, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Honras e glórias e louvor é ser dado ao Deus vivo, aleluia. Eu sempre quando vou fazer os vídeos, eu ponho um louvor de entrada para poder entrar com a mensagem, né? Para poder abrir o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa possa, aleluia, se despertar para Deus. Porque as pessoas vêm no culto, às vezes a gente prega 1 hora de palavra, até menos, às vezes uns 40 minutos, a pessoa não sai do culto e não entendeu nada, irmão. Então você vem na casa de Deus, você tem que louvar, adorar, dar oferta, mas tem que ouvir a voz de Deus, amém? Porque certamente é a voz de Deus que nos dará grande vitória. Josué, capítulo 24, versículo número 1, aleluia. Logo de manhã, pessoas ligando para mim orar, doente, amém, morrendo, mas eu tenho dito, amém, muitas pessoas de muitas dominações, comentando assim com a irmã, né, têm procurado socorro aqui. Mas depois que eles são abençoados, são curados e transformados, o que eles fazem? Eles não lembram daqui. E nem vêm trazer oferta, muitas vezes não vêm no culto com a gente. Então eu não tenho muitas vezes disposto a orar para pessoas de outras dominações, outros membros, amém? E muitas vezes desgastando que eu fiz essa vida toda por tanta gente aqui, né? E quando a gente faz um aniversário da igreja, convida, né? Muitos inventam muita história e não aparece. Então a gente vai aprendendo, amém? Que fica a gente muitas vezes sugado, amém? Aleluia? Nesses dias. E muitos pastores às vezes não se colocam na posição deles que são pastores, amém? Então eu procurei dar bastante cuidado agora, quando a pessoa ligar para mim, né? Eu já não ir correndo a visitar e na casa pôr na mão, como eu fazia antes, amém? Toda casa eu ia e orava, Deus abençoava, glória a Deus por isso. Mas as pessoas às vezes valorizam, né, irmão? E a gente também gasta tempo, a gente também gasta às vezes recursos, gasolina, às vezes, né? E muitas vezes correndo risco, né? Porque muitas vezes a pessoa é curada, é liberta e nem Jesus aceita como Salvador. Então, Josué capítulo 24, versículo 1 está escrito: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel e em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e aos seus cabeças e os seus juízes, e os seus oficiais. A eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais Terá, pai de Abrão e de Elior, habitaram além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abrão, vosso pai, da lei do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência e dei a Isaque. Isaque dei a Jacó e Saul dei em possessão as montanhas de Sir. Porém, Jacó, os seus filhos, desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. Então, certamente, irmão, você vê como uma nação inteira, um povo inteiro que estava liderado por Josué, depois de ter assumido, depois que Moisés morreu, como líder do povo. Primeiramente, você vê que Josué tinha algumas preocupações, que o povo não aceitava ele como um líder deles. Mas certamente foi escolha de Deus, Josué. E certamente quando Deus escolhe e Deus coloca alguém, ele fica preocupado. Porque muitas vezes é um povo que era grande e numeroso. E também, se você prestar atenção, havia muitos líderes, muitos príncipes, havia muitos homens sacerdotes, havia levitas, havia nações, as 12 tribos de Israel. E certamente você vê que ele estava diante de uma nação poderosa, grande, que havia muitos ministérios.
muitas lideranças, homens, anciões de idade, experiente, aleluia, segundo os dias, aleluia, que antecederam Moisés. Mas certamente, no capítulo 3, quando Deus chegou para passar o Jordão, para que seja conhecido o poder de Deus sobre Josué, o próprio Deus falou para Josué no capítulo 3, 17, Josué, santificai-vos, aleluia, vós e vossos anciões, e certamente o povo, eis que amanhã farei maravilha no meio de vós. E Deus então preparou, e Deus fez um grande milagre, e certamente no 3,17 Deus falou, Josué, agora chegou o momento, eu te engrandecerei perante este povo. Então, certamente, Josué que estava preocupado, amém, com aquilo que o povo ia ver, que o povo ia sentir, o que o povo pensava, aleluia, logo se mudou, porque quando Deus falou, vou te engrandecer, o Jordão estava de frente, e Deus abriu o Jordão, e todos viram que assim como Deus era com Moisés, Deus também agora era com Josué, porque o povo, aleluia, só queria ter um líder que Deus fosse com ele, que Deus estivesse com ele, aleluia, para que os grandes sinais de maravilha acontecessem. E no capítulo 24, você vai ver uma continuação de um discurso feito pelo próprio Josué, que ele disse ao povo que Deus tinha cumprido a sua palavra, e Deus tinha prometido para eles, desde a época de Abraão, e prometeu aos seus filhos, geração futura, e até Moisés, onde nós começamos a ver, que Deus, aleluia, colocaria eles na terra, aleluia, de Canaã, aleluia. E certamente, desde a promessa feita a Abraão, que tirou da terra dos caldeus, Deus cumpriu e foi fazendo. E Deus deu maravilha para eles. Deus guardou o seu povo. Deus fez que eles fizessem cânticos, aleluia, quando atravessaram o mar vermelho. O cântico de Moisés. Teve um cântico, aleluia, da saudação que Miriam tocou pandeiro. E se você prestar atenção, no fim, aleluia, da igreja, haverá os três cânticos. O cântico de Moisés, o cântico dos remidos e o cântico do Cordeiro. Diga comigo, no fim, aleluia, nos céus, diga, no fim e nos céus haverá o cântico de Moisés, o cântico dos remidos e o cântico do Cordeiro. Aleluia. Então você vê que a igreja vai cantar o coral. Você vê Moisés, aleluia, estará com o seu cântico, e certamente haverá o cântico do Cordeiro. Aleluia. E certamente, irmão, toda a igreja nos dias de hoje tem que ser alertada, tem que ser despertada para o que se está realizando. Porque muitas vezes os crentes têm muitas vezes a mania de esquecer aquilo que Deus fez na vida dele, daquele livramento, daquela ação, daquele dia, que ele, aleluia, não tinha saída, e ele, aleluia, diante da nuvem de glória, diante do poderio sobrenatural de Deus, maravilhas que Deus faz, muitas vezes você não consegue nem ver, e às vezes nem sente, e Deus te dá um livramento. E muitas vezes você, aleluia, às vezes tem portas que se abrem, que você nunca imaginaria que abria para você. Foi Deus que se abriu. Muitas vezes, até na hora da morte, talvez você sentiu a ânsia dela, e pensou que era morrer, e de repente Deus te livrou da morte. E se você prestar atenção, há uma lista enorme, que nós não demos tempo para falar a noite toda, que se nós fizermos aqui, você vai ver que o que Deus promete ele cumpre. Ele é sempre Deus, a Bíblia diz, nos céus e na terra. Deuteronômio capítulo 5, você vai ver o próprio Josué, e cujo já ainda Moisés estava vivo, e disse, Deus é Deus único, aleluia. E certamente, você prestar atenção, você vai ver que todo o tempo Deus foi bom, Deus agiu, Deus fez a sua parte, mas a sua igreja, muitas vezes, aleluia, não tomava a decisão de ser fiel. E muitas vezes as reuniões eram realizadas, muitas vezes a trombeta era tocada, aleluia, para que o povo se despertasse. Desde quando Deus levantou o nome dele, grande Jeová, o Senhor dos Exércitos, ele levantou, aleluia, uma comissão de frente, com sacerdotes, com levitas, e também
como os guardiões que nós conhecemos, que é o chamado Salmo 68, 24, Zebulun, que fazia parte da guarda do povo de Deus, do exército de Zebulun. E se você prestar atenção, até o exército de Zebulun, eu já fiz seminário aqui sobre isso, era um exército que antes de cantar, de sair para a guerra, eles cantavam ao Senhor, eles louvavam a Deus. A Bíblia fala que eles tocavam com instrumento, na Fitabi, Zebulun, e todos eles cantavam, todos os príncipes, e a Bíblia diz que Deus enviava, aleluia, muitos anjos. Está no Salmo 68, 24, tem que conhecer Bíblia, senão fica difícil para me pregar. Aí o que aconteceu? Aí Deus então mandava o seu grande cortejo, e a Bíblia diz que Deus repreendia as feras dos canaviais e aqueles que cobiçavam o ouro e a prata, quer dizer, os inimigos que queriam sacar o dinheiro, o ouro, a prata, que eram demônios, amém, que atuavam contra o povo de Deus. Então Deus tinha uma comitiva de sacerdote, tinha comitiva de ancião, tinha comitiva de levitas, e Deus sempre tinha um povo. E certamente havia momentos que havia reuniões entre eles, aleluia. E certamente por quê? Porque chega uma hora que a igreja tem que ser chamada, principalmente os líderes, aquelas pessoas que estão na frente do povo, amém, não? Porque certamente eles serão aqueles que vão ao seu povo, à sua tribo, à sua igreja, né, o ministério que ele tem, ou a sua casa, ou a sua família, e dará a despertação, aleluia, do que Deus está falando, aleluia. E muitas vezes, o papo sempre será esse, chamando eles, aleluia, para lembrar o que Deus fez por eles, quantas coisas Deus fez, e aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu, aleluia. E por isso, quando lemos no 24, é uma continuação, o qual Josué já tinha chamado eles para um compromisso. E Josué usava sempre a mesma palavra, que Deus tirou eles da terra do Egito. Deus tirou, levantou Abraão, depois Moisés, depois veio ele agora que estava na frente, aleluia. E Deus então fez as promessas, e as promessas dele, nenhuma delas caiu por terra, aleluia. Isso você vê no capítulo 23, versículo 14. Você vê que ele chamava para aquela hora, para aquele momento, amém? Porque tem hora que a igreja, as pessoas, você tem que chamar por aquele momento e para aquela hora, aleluia. Você vê que eu estava orando aqui à tarde, estive orando de madrugada, eu estou orando todos os dias. Estou dizendo, Senhor, agora nós estamos num tempo trabalhoso e difícil. Ou nós chamamos essas pessoas para uma coisa como o Senhor quer e alertar ele das promessas, as bênçãos que o Senhor fez, ou cada um, aleluia, vai seguir o seu caminho, aleluia. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas se tornam tão negligentes, amém, irmão? Porque as pessoas são dotadas de dons, dotadas de bênçãos, às vezes tem recurso financeiro, tem carro, às vezes tem saúde, tem tantas coisas, mas as pessoas não se dispõem, meu irmão. Você vê que tem pessoas num culto de fim de semana, a pessoa chega meia hora atrasada no culto, aleluia, ainda bem que veio ainda, né? Então a gente percebe que as pessoas não valorizam como deve ser. Certamente, quando você vê no carnaval e essas coisas aí, você pode ver o carnaval ia começar da hora. Você vê 2 horas, já estava cheio o salão. E eu vi no repórter ontem fazendo pastel, né? Eu estava fazendo uns pastelzinhos e comecei a ver 2 horas, eles estavam chegando antecipado para o carnaval, amém, irmão? E a igreja, muitas vezes, falta de vergonha na cara, falta muitas vezes de prostrar diante de Deus e pedir perdão, aleluia. E às vezes a gente está sempre falando para a igreja, falando para o povo de Deus, que Deus é quem dá, é Deus quem cura, é Deus quem prospera, é Deus quem dá vida, é Deus quem dá livramento, aleluia. E por isso ele merece muito mais honra, muito mais glória do que qualquer isso que nós estamos vendo aí. E no capítulo 23, 14, vamos ver: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos na terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma das suas só promessa caiu de todas as boas palavras que falou vós o Senhor vosso Deus, e de todas sobrevieram, nenhuma delas
aleluia, falhou. Algumas Bíblias falam caiu por terra, né? Algumas falam caiu por terra, aqui falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus prometeu, assim cumprirá contra vós todas as ameaças de vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes servir outros deuses, e os adorar, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Então você viu? Então Deus certamente, irmão, através de Josué, estava dizendo, Deus nunca falhou na palavra que ele prometeu, mas ele colocou, aleluia, uma condições para o seu povo, que tivesse um compromisso sério, que fosse um povo que temesse o nome dele, um povo que andasse de conformidade com a sua vontade. E uma das coisas que Deus sempre dizia, nunca deixar outros deuses entrar no coração, nunca deixar, aleluia, adorar outros deuses, aleluia, a não ser o Senhor nosso Deus. Então você vê que isso já está nos 10 mandamentos. Só o teu Deus adorará o segundo mandamento, e só ele prestará conta, não fará imagem de escultura, e nem prostará perante ela. Então você vê, hoje você vem aqui, aí num dia de domingo, um culto da família, aí o pastor começa a meditar na palavra e começa a ver que a coisa é séria, amém não? Porque nós não estamos brincando com qualquer um, nós estamos diante do grande Deus, amém, irmão? E um Deus que colocou o seu povo, aleluia, à prova, mas um Deus que sempre, aleluia, na hora no momento certo, nas batalhas, na hora da providência, na hora de curar, na hora de prover, na hora de guardar, aleluia, ele estava ali, aleluia. Deus não apartava do seu povo nem de dia e nem de noite. E a Bíblia fala que o Senhor estava sempre à frente, e quando o povo marchava, subia assim, aleluia, uma nuvem, aleluia, de fogo, e dando para eles entender que era hora de marchar, se fosse de noite, e se fosse de dia, uma nuvem. Então Deus, pela sua fidelidade, Ele pode exigir do seu povo lealdade e fidelidade. Pode ou não pode? Quem concorda, diga amém, diga glória a Deus. Então é isso que Josué estava dizendo. Ele não falha na sua palavra, ele não falha na sua promessa. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Mas ele também disse para vocês, não adorem outros deuses, não coloca nada nos vossos corações, porque certamente Deus é um Deus, aleluia, que tem compromisso com você, e ele não quebra o compromisso, mas ele quer também que você seja compromissado com ele, porque desde quando você deixa de ter um compromisso com ele sério e ser fiel a ele, aleluia, você corre o risco de não ter mais a presença dele e não ter as bênçãos dele na sua vida, aleluia. Porque hoje está assim, Deus é com todo mundo, Deus está com todo mundo, Deus está lá no carnaval, enquanto o povo está rebolando, pintando, adorando os deuses. Prova para mim na Bíblia que Deus está. Não está, irmão. Deus está onde está o seu povo, aonde está a sua igreja, aonde está a sua palavra. Amém? E certamente Ele está vendo tudo, é claro, porque os olhos do Senhor é como chama de fogo. E nós conhecemos que desde quando começou essa idolatria, essa festa da carne, foi quando saíram lá do Egito, e após o Mar Vermelho, eles tiveram, aleluia, um bezerro de ouro, com ouro e a prata, com tudo que Deus fez, e os próprios líderes que estavam na frente, por falta de discernimento, por falta de fidelidade a Deus, eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a pular, e começaram a dançar, fizeram festa a noite inteira, a Bíblia fala, e Moisés estava lá no monte para receber a palavra do Senhor. E quando Moisés desceu do monte, certamente Moisés vinha das tábuas da lei, que ele ficou 40 dias, e Deus queimando com seu dedo, aleluia, escrevendo os 10 mandamentos, e quando Moisés desceu, ele escutou uma gritaria lá no arraial. E ele escutou esse sacerdote, esses anciãos, esse Nu, esses outros que estavam ali, Coré, Datã e Abiré, e tantos outros, aleluia, fazendo o quê, aleluia?
Até Arão, irmão de Moisés, amém? Também não falou nada, porque ficou com medo de tentar fazer alguma coisa. E quando escutar aqueles gritos, cantando lá, cantando gado de ouro, cantando e vai do boneco lá de Olinda, e tanto lugar aí, meu irmão, pode ter certeza uma coisa: ai, Deus falou a Moisés, o seu povo se corrompeu. Você vê que Deus nem falou o meu povo, mas disse que o seu povo se corrompeu. E certamente, na mesma hora, Moisés olhou e aí ele disse para Josué: isso não é um grito de pessoas, aleluia, vitoriosas, são gritos de alareados, são gritos de derrotados. E na mesma hora ele tirou e lançou, aleluia, a primeira pedra do mandamento, aleluia, porque Deus tinha se irado com o seu povo. Então, por isso, irmão, vamos abrir o nosso coração, porque certamente do coração procede todos os desígnios. A boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está tendido para Deus, o seu coração está voltado para Deus, e você guardou as palavras de Deus, você guardou, aleluia, a fidelidade de Deus, o compromisso de Deus com você, você deve ser leal a Ele, você deve adorá-lo, e você deve entender que mais cedo ou mais tarde, o Deus vai cobrar, aleluia, de nós, vai cobrar da sua igreja, aleluia, irmão, aleluia, e vai começar a cobrar pelo menos dos líderes. Deus vai cobrar dos primeiros que estão na frente, os obreiros, presbíteros, evangelistas, aqueles que fazem a parte do louvor da igreja, que são chamados ministros de Deus hoje, nos dias de hoje, que é chamado os 5 ministérios que tem na terra. Então certamente ali havia já a igreja do Senhor formado, não como a igreja que Jesus formou, mas como ministérios que era dado a eles de líder, o qual o próprio Deus, aleluia, chamou para conversar. E você vê que aqui a reunião não era Josué com aquelas pessoas, mas era Deus falando. Por isso no 24 você vai ver que quando Deus chamou no 24, estava dizendo, assim está dizendo Deus, assim diz o Senhor. Presta bem atenção no 24 que nós vamos ver. Depois reuniu Josué todos os tribos de Israel, e em Siquém chamou os anciões de Israel, e seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente nossos pais, Tera, pai de Abrão, de Noé, habitaram além de Ofate e serviram outros deuses. E eu, porém, tomei Abrão, vosso pai, e dalém do rio, e fiz correr toda a terra, aleluia, e de Canaã, e também multipliquei a descendência, e lhe dei a Isaac, aleluia. Então você viu, Josué apenas fez um convite, venha aqui, Seões, todos os líderes de Israel, vocês sabem que Deus queria compromisso. E que Deus queria, aleluia, mostrar para vocês que com Ele não tem falha. Com Ele é fidelidade. Mas Ele também alertou. Se não manter essa fidelidade, não manter essa aliança, o que vai acontecer? Vocês, aleluia, serão chamados para uma reunião, aleluia, com Ele. E Ele vai explicar tudinho para você que Ele fez na sua vida, tudo que Ele perdoou, tudo que me curou, os seus projetos e outra coisa, aleluia. E Ele vai cobrar fidelidade para você novamente, aleluia. Porque as pessoas pensam que a igreja falhar, a igreja errar, o povo de Deus, certamente Deus Ele dá uma oportunidade, amém? Ele usa um líder, usa alguém e faz uma convocação, amém? E chama, aleluia, para uma reunião com Deus, amém? Para ouvir Deus falar, e você vê que quando a gente prega a palavra, a pessoa fala, não, o pastor fica reclamando, ai, o pastor fica só falando, ai, o pastor fica chamando a igreja atenção, ai, o pastor fica chamando a igreja para dobrar o joelho e orar, ai, o pastor fica chamando a igreja para ser dizimista mais fiel, ai, o pastor fica chamando a igreja para isso aqui, porque o pastor convida a igreja, mas quando a igreja ouve, ela vem na igreja, ela vem no altar, ela vai ouvir Deus falar com ele, e aí então entra Deus, assim diz o Senhor. O pastor convida, vem para o culto, vem adorar, vem aqui, vem, Deus está te esperando, aleluia. Você não
não é a igreja dele, você não é aquele que aceitou ele não te livrou você da morte, ele não te livrou você da cegueira espiritual, da prisão, lá talvez do Egito, do mundo, da mão de Faraó, tirou você da escravidão, aleluia, não, amém, e o povo fazia, amém, o que queria com eles, os filhos, porque eles eram escravos no Egito, eles só comiam a porção que Faraó e os egípcios davam para ele. Mas agora não, eles comiam a porção que Deus dava para ele. E a Bíblia fala que Deus cuidava do seu povo como a menina dos seus olhos. A Bíblia fala que Deus, quando entrou na vida de Abrão, e Abrão entrou entre o seu povo, Abrão deixou a idolatria na terra dos caldeus e foi servir a Deus com seus altares. A Bíblia fala que Abrão prosperava, que Abrão representava Deus. Aonde Abrão chegava, ele oferecia um altar a Deus, colocava o cordeiro e o fogo de Deus descia, aleluia, e subia para cima, aleluia. E Abrão chegou chamado amigo de Deus. Por isso que o primeiro que Deus colocou em destaque aqui foi Abrão. Então colocou a história de Abrão, e certamente mostrando que por Abrão ele começou uma restauração gloriosa. Amém? E certamente ele poderia ter parado em Abrão, mas não. Logo através de Abrão, ele fez a promessa. O filho da promessa era Isaac. E certamente depois, através de Isaac, veio Jacó. Depois de Jacó, José. E aí uma linhagem de Deus, aleluia, veio até que o dia veio a família, aleluia, da parte de da tribo de Judá, a família de Jessé, que veio Jesus Cristo, aleluia, que é de Davi. Então você vê que Deus estava dando uma lista, que ele tinha um projeto perfeito, um projeto lindo, tinha as pessoas que ele escolheu, e certamente, aleluia, ele tinha um plano, aleluia, e todo o plano que ele fez com esses homens, com essas pessoas que ele colocou comigo, ele colocou o seu povo na vitória, colocou o seu povo na direção, colocou o povo, aleluia, na prosperidade. Se você prestar atenção, Abrão era próspero, Abrão chegou a ficar próspero desde o primeiro lugar que ele pisou na terra de Abimeleque, quando Abrão estava lá ainda sem nada, da primeira caminhada que Deus prometeu na terra que ele ia, ele estava na terra do inimigo, e de repente ele só cometeu um erro, ele ficou com medo, porque a esposa dele era bonita, formosa, e certamente Abimeleque olhou para ela, e ele não quis falar que era a esposa dele. Mas na mesma noite, Deus era com Abrão, Deus despertou, e Abrão então falou com o rei de Abimeleque, e Abimeleque disse: Abrão, você me trouxe um grande mal, e certamente vou te dar presente, vou te dar o ouro, vou te dar o que eu tenho, e você vai embora da minha terra, aleluia. Então você vê que Abrão foi um representante de Deus, que Deus entrou na luta dele, Deus entrou, aleluia, para dar vitória a Abrão. E quando Abimeleque quis oferecer a Abrão, Abrão disse: eu não quero nada que é seu, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu só quero as almas, pessoas que estão com você. E quando Abrão fez isso, certamente ele partiu dali com riquezas na primeira caminhada, primeira terra estranha, inimiga, que ele pensou: Deus fez prosperar. E certamente chegou um dia que o próprio Abimeleque reconheceu que Abrão, Deus estava na vida de Abrão. E quando Abimeleque chegou para Abrão, e Abrão deu presentes para Abimeleque, e ele disse para Abrão: Abrão, você está muito mais próspero do que eu agora, muito mais poderoso, Abrão. E Abrão disse que deu presente para ele. Então certamente Abrão era o início da história de Deus, mas não parava por ali. Aí veio Isaac, aí certamente Deus começou, depois de muito tempo, voltar a ser escravo de novo. E certamente depois de 400 anos, porque em Gênesis 15, Deus falou para Abrão: Abrão, depois de 400 anos, aleluia, meu povo será escravo no Egito. Está aqui em Gênesis 15. Então você vê que certamente o último sacrifício de Abrão para Deus foi quando Deus não apareceu naquele momento e estava uma tarde intensa, escuridão e trevas. Abrão estava lá com o seu cordeiro, com sua rolinha, oferecendo para Deus sacrifício como holocausto, e Deus não aparecia. E Abrão dormiu, disse que ficou cansado, e de repente ele queria com um caixote bater nas aves de rapina que descia, aleluia, sobre o que
me oferecia para Deus. Mas quando foi na escuridão da tarde, Deus então se manifestou. E quando Abraão acordou, olhou para o holocausto, saía fogo e fumaça dali, aleluia. Aí Deus então disse a Abraão: meu povo será escravo 400 anos. Mas certamente Deus sabia que depois dos 400 anos, Deus fez a promessa: eu irei libertar o meu povo. Então você vê que Deus então agora enviou a Moisés. Onde nós começamos a ver no versículo 5. Aleluia. Vamos ver o 3, né, para você entender. E eu, porém, formei Abraão, nosso pai, da bem do rio, e fiz correr toda a terra de Canaã, também multipliquei a descendência e dei Isaque. Isaac de Jacó e Saul. Saul dei a possessão das montanhas de si, porém Jacó, seus filhos, desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Então Deus todo momento expressava, aleluia, o que ele fez para o seu povo, as ações que ele tinha feito, porque certamente um Deus, que nosso Deus age poderosamente, amém? E sempre ele está agindo, ele está sempre à frente, ele está sempre ligado, aleluia. Ele não perde nada. A Bíblia diz: o guarda de Israel não dorme e nem toqueia. Então por isso que Deus então fez a história, e Deus então lembrando a cada um deles, aleluia, que Deus dava livramento, que Deus levantava líder com cajado na mão para libertá-los, que Deus levantou anciões para estar na frente, Deus levantou pessoas para cuidar do seu povo, aleluia. E certamente agora Deus falando com os anciões e fazendo uma lista de maravilhas que ele fez, que ele abriu o mar vermelho, que ele livrou eles das pestes, das pragas, que ele mandou cordonice. E Deus fez uma lista tão enorme. Se você começar a ler, você vai ver que Deus diz que os livrava, aleluia, em todo o tempo, em toda a caminhada e de toda a sorte de vida, inimigo ou de coisas que aconteciam contra eles, aleluia. Porque Deus era o que os livrava, é o que guardava, é Deus quem o mantinha, é Deus quem o sustentava, era Deus quem o guiava. Deus era Senhor do seu povo e ele estava cumprindo aquilo que ele prometeu, e ele nunca deixou, aleluia, o seu povo na hora da angústia, na hora do sofrimento, aleluia, ser abatido pelos seus inimigos. Ele sempre entrava em ação. Quando ele não jogava pedra do alto, aleluia, contra os seus inimigos, como foi com Josué numa batalha. Aí estava ali, e de repente numa batalha, Josué clamou a Deus, aí orou, o sol parou. Josué muitas vezes na batalha, Deus mandou pedra do céu, aleluia, e derramou sobre a cabeça dos seus inimigos e foram derrotados, aleluia. E se você prestar atenção, Deus estava fazendo uma lista, porque Deus, aleluia, tinha o direito de cobrar tudo aquilo que ele tinha feito por eles, e eles só precisavam uma coisa: tomar decisão. Porque muitas vezes, irmão, a gente diz: Deus me deu isso, Deus fez aquilo, Deus me deixou morrer naquela noite, fui para a igreja, nossa, mesmo na situação difícil, sempre teve uma porta que se abriu, sempre teve alguma coisa que aconteceu. E se Deus nessa noite fizer uma lista para você, e fizer uma lista para mim, você começa a pedir misericórdia, pedir perdão a Deus da sua infidelidade, e certamente das coisas, das atitudes que você deve mudar da agora em diante, amigo, irmão. E eu também. Então por isso que aqui, se você prestar atenção, era só Deus começando a colocar na mente de cada um deles quantas coisas Deus fez por ele. Porque a gente esquece fácil, irmão. Às vezes a gente está aqui respirando e esquece que Deus mantém um fogo de vida. Às vezes a gente tem uma roupa nova, às vezes a gente tem um carro melhor, aleluia. E muitas vezes, aleluia, tem um teto para morar, uma casa, a gente tem alguma coisa, mesmo que não seja muita coisa, mas temos o suficiente, aleluia, que Deus preparou para nós, que a Bíblia diz que é a nossa porção. Então, certamente, irmão, você teria que hoje, aleluia, ficar aqui até o culto terminar, até 2 horas da manhã, glorificando a Deus, pedindo perdão e dizer: Deus,
quantas coisas o Senhor fez por mim, quantas coisas, quando eu menos esperava, uma porta se abriu. Muitas vezes eu cheguei a estar na sombra da morte, pensei que ia morrer, mas o Senhor veio, deu o livramento para mim. De repente estava dando um infarto em mim, de repente estava dando algo na minha cabeça, um AVC, de repente, mas o Senhor me livrou, aleluia. E é isso que Deus estava dizendo, irmão. Então, continuando, vamos ler mais para frente, ó. Versículo 7: clamando vossos pais, o Senhor vos pôs escuridão entre vós, os egípcios, e trouxe o mar sobre eles. E o mar cobriu os vossos olhos, e viu o que fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí vos trouxe da terra do morreu, habiteu também do Jordão, o qual pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuídes da sua terra, e o destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Eur, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Aleluia. Então Deus estava fazendo uma lista, não dá para pregar sobre isso. Eles tinham que conhecer o que Deus está falando e decidir que Deus poderia fazer uma lista para mim hoje. E poderia fazer uma lista para você. Aleluia. E certamente Deus levantou pastor que um dia pregou para mim. Levantou gente que um dia orou por mim. Deus levou a palavra até mim por pessoas humanas, que me convidou, trouxe para ser o seu povo, trouxe para ser o seu servo, ser sua igreja. E daí eu comecei a andar debaixo de uma bênção de Deus. Mas também eu tinha que entender que eu tenho que ter um compromisso com Ele. E certamente é isso que Deus está dizendo. Então as pessoas deixaram de entender, aleluia, quantas coisas Deus fez. E certamente todo lugar que eles estavam tinha vitória de Deus para eles. Tinha um livramento de Deus para eles. Vieram com o pé Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus não deixou, porque diz que aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Se Deus não aceitou que um profeta amaldiçoasse o seu povo, e era o próprio profeta de Deus que estava sendo corrompido por dinheiro. Sendo que cuidado que Deus tem quando uma pessoa vem amaldiçoar um crente, um servo de Deus, Deus não deixa, porque em Jacó não pega encantamento, porque Deus se defende. Então muitas vezes, irmão, a gente às vezes, quanta maldição está na terra, em cima do povo, mas você, servo de Deus, não tem maldição nenhuma. Então muitas vezes ainda é guardado, dorme, ronca a noite inteira, aleluia, irmão. Amém? E muitas vezes, por mais que parece que não, tem seu colchão, sua cama, amém, seu telhadinho, e se abrir a geladeira, que nem eu mesmo, estou com uma linguicinha lá, calabresa, estou com uns pastelzinhos, vou dobrar, já dou um queijinho com um tempero que eu ganhei da irmã Andréia. Aleluia, irmão! Amém? Aleluia, está dormindo aquele sapato, não? Aleluia, irmão! Está dormindo gravata. Você pode escolher até a cor que você quer, aleluia. Creme de rosto, creme de mão, aleluia. Agora esses dias eu comprei roupa tudo nova. Comprei não, ganhei, né? Bastante roupa nova, roupa íntima, meia, vontade. Tênis para esporte. Daqui a pouco do culto eu vou fazer caminhada, irmão. Aleluia. Amém, irmão? Porque Deus está me renovando a força e me dando saúde. Agora, não era para mim estar deprimido? Não era. Porque a luta está vindo. Amém? Tem muita gente que quer ver você caído, que quer ver você quebrado, aleluia. Porque muitas vezes você pensa que está numa boa, mas não está. Se você prestar atenção, tem gente até dentro da igreja, aleluia, que quer lançar maldição na gente. Porque aqui, se prestar atenção, era até um povo, aleluia, que queria, aleluia, amaldiçoar, aleluia, influenciar, e o próprio profeta abria a boca e amaldiçoar, mas Deus não permitiu. Então, se você prestar atenção, Deus fez muitas coisas para ele e sempre dando livramento. E é isso que Deus quer nessa noite, que nós, ouvimos da boca dele os dias que ele te livrou, o dia que ele me livrou. Irmão, muitas vezes aquela pessoa tentou fazer um mal terrível, uma injustiça terrível, mas de repente Deus te deu um grande livramento. Aí, irmão, então Deus quer que você nessa noite faça um check-up na sua memória. Quantas coisas Deus tem feito por nós, quantas coisas Deus tem feito
por esta igreja, quantas coisas Deus tem feito na minha vida, e eu sou grato a Deus nesta noite. Por isso eu já tomei uma decisão, aleluia, de servir a Deus. Tomei uma decisão, aleluia, de ser fiel a Deus. Tomei a decisão de honrá-lo, aleluia, porque certamente é essa atitude que eu devo tomar. Então tudo isso que Josué começou a trazer o povo para Deus falar, era Deus fazendo uma cobrança da falta de gratidão que eles tinham, da falta de lembrar quando Deus foi bom para com eles. Salmo 34 diz: provai e vide que o Senhor é bom. Aleluia. E muitas vezes a pessoa não tem coragem nem de se arrepender, amém, irmão, dos seus pecados. Teu irmão falou para mim: não, irmão, você viu que eu tenho uns versículos, eu escrevo, estou sempre orando em casa. Mas a palavra de Deus fala que orar em casa é um lugar secreto, fecha a porta, o pai te recompensará. Mas Deus tem um altar, Deus tem a igreja, Deus tem um pastor, Deus tem um líder. Deus quer, aleluia, que você o honre no quê? Na casa dele, honre no altar dele. É isso que está na palavra dele. Isaías 56:7 está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia. E o seu sacrifício será aceito no altar. Então, por isso, continuando, versículo 12, está vendo? Enviei Vespão diante de vós, que vos expulsaram da vossa presença, bem como 2 reis dos amorreus. Isso não com tua espada nem com teu arco. Dei-vos a terra que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nela. Comei das vinhas, das olivas que não plantaste. Eu provei um pouquinho porque os irmãos já entenderam, né, irmão? Aqui é Deus falando o que ele fez para a igreja, para o seu povo, e por isso Deus agora queria a posição deles, aleluia, irmão? Porque eles tinham afastado, aleluia, da decisão que eles tinham que tomar, e Deus queria que eles tomassem decisão. E por isso Deus fez uma lista para eles, amém, irmão? De tudo que ele fez, de tudo livramento, e mandou muitas vezes o inimigo embora, e toda a terra que ele passou, mandou Vespão. Você imagina, irmão? O inimigo tudo fez para trás dele, né? Uma nação inteirinha, aleluia, dos amorreus, e Deus colocando correndo, só cabrinha mordendo atrás do orelho. Você imagine isso? Você fez pão. Você imagina como é que é? Um mosquitinho pernambuco hoje já é. Você imagina um vespão. Se ele está falando vespão, era coisa grande, era tipo coisa do tamanho de uma mão, aleluia. Mordendo o pescoço, mordendo nas costas, aleluia. E nações fugindo, aleluia, porque Deus estava dando vitória para a sua igreja, aleluia. E se você prestar atenção, tem coisas que eles não fizeram nada, aleluia, irmão. E Deus preparou a terra para eles, aleluia, irmão. A terra onde tinha plantação, onde tinha uva, onde tinha azeite, aleluia, irmão. Eles nem gastaram muitas forças nem nada. Eles chegaram e Deus entregou a terra nas mãos deles, aleluia, irmão. É a bênção do Senhor. Então aí Deus agora chamou Josué e falou: e agora? Como é que vai ser? Aí Josué disse: agora vocês tomam a decisão. Porque certamente ele fez tudo isso. Ele é um Deus poderoso, honra e glória, aleluia, de louvor, que dá livramento, que entra com as providências na nossa vida financeira, abre porta onde não tem para nós, aleluia. Nós comemos o melhor dessa terra, o melhor. Se você prestar atenção, irmão, se não olhar para nós, luxo, vai lá, nem for um frangão lá no caminhão você tem lá, aleluia. Esse dia eu estava vendo, irmão, o que é de latinha que eu ganho, sabe, de atum. Eu não gosto de atum com feijão, com macarrão, né? Mas eu encontro umas colheradas com atum, né? Impuro. Amém? Não é bom comer demais, porque depois tem que beber Coca-Cola direto. Para mim não faz muito bem. Mas você está cheio de latinha, tem de casa. Posso chegar lá, um atuzinho. Posso chegar lá, abrir uma latinha cheia de coisinha, de salada. Aleluia, irmão. E certamente, irmão, o que é isso aí? É Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Provemos. Se você prestar atenção, Deus falou assim: olha, eu cuidei na guerra, eu cuidei na hora da necessidade, eu cuidei na hora de te proteger quando alguém tentou te derrubar. E outra coisa, eu fui Deus em todo tempo, em todas as coisas. Ninguém poderia te abater com a minha presença. É isso que Deus está dizendo. Agora, e agora? O que você vai fazer? Que atitude você vai tomar? Vai deixar o seu coração ir para outros deuses?
Vai deixar agora negar o meu nome e ser infiel a mim? Vai deixar agora a negligência e o pecado tomar conta? Aleluia. Não é isso. Então, por isso, no capítulo agora 24:14, Josué falou: agora temos que então entrar, aleluia, em conflito, porque vocês agora vão ter que decidir o que vocês querem em suas vidas. Aleluia. Porque certamente uma lista dessa de bondade, de misericórdia, de proteção, de tanta providência de Deus, aleluia, não dá para fazer uma pessoa pensar, não. Porque Deus, Ele é Senhor em todas as coisas, em todas as áreas. Se você está com sede, Ele põe água no deserto para você beber. Se você está no mar vermelho e Faraó está atrás, Deus tem um projeto, é água vermelha para você passar. Aleluia. E se você prestar atenção, aquele que vem atrás fica travado, amém? Mas você passa do outro lado. E se você prestar atenção, Deus tem um cuidado tão sobrenatural com o seu povo, que a gente tem que adorar. Nós falamos: ó Senhor, eu vou servir o Senhor só, vou viver para ti, não vou mais ficar atrás de carnaval, não vou ficar mais atrás de sentar na roda de encarecedores, aleluia. Qualquer coisinha tira eu da tua presença, qualquer coisinha eu deixo de te adorar, aleluia. Qualquer coisa eu deixo de ofertar, dar meus dízimos. Então, 14, vamos ver o 24:14. Agora, pois temeis ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Deita fora os deuses os quais serviram nossos pais da além do Eufraste, e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. O Deus a quem serviram nossos pais, que estava além do Eufraste, ou Deus dos amorreus, em cuja terra habitai. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, irmão. Então você viu a decisão e a lista que foi feita. Não é tão difícil tomar decisão. Não é? O Deus que dá a vitória, o Deus que guarda, o Deus que fez desde o tempo de Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Saul, Davi, levantou Samuel, levantou o juiz, levantou todos os profetas para cuidar do seu povo, aleluia, para orar pelo seu povo, para dar a palavra do seu povo, aleluia, e sempre o seu povo ter uma liderança colocada por Deus, com a bênção de Deus, para que o povo fosse abençoado, aleluia. E certamente Deus sempre cuidava de tudo, cuidava em volta, cuidava o caminho que eles iam, e sempre Deus levava um caminho difícil para mostrar que quem fazia o milagre era Ele. Então agora Josué dizendo agora, então agora você tem que temer a Deus. Amém? Se Deus guarda, Deus protege, Deus é o único seu livramento, é o Deus que dá vitória para você. Às vezes nem coisa que você faz, Ele faz por você. E aí agora você tem que ter temor dele. Por quê? Porque Ele está no controle, amigo, de todas as coisas. Sem Ele, aleluia, você até vai ter algumas vitórias, mas vai chegar um dia que você fica derrotado. Porque certamente tem mar vermelho que você não vai conseguir passar, amém, irmão? Tem Jordão que no fundo ali, como é que você vai passar o Jordão? Amém? Como é que você vai vencer, aleluia, as pragas, as pestes e os amorreus, o Eteu, o Cananeu, cheio de demônio para todo lado, cheio de maldade, cheio de coisa ruim aí na terra, aleluia? Como você vai vencer esse Senhor? Não vence. Certamente vai cair em máscara, em armadilha, talvez vai uma enfermidade, chikungunya, talvez a dengue, talvez esse aí que veio o coronavírus. E tem gente morrendo aí de coronavírus, que eu falo, não, você viu fulano morreu de coronavírus, tá? Tem gente ainda morrendo de coronavírus, irmão. E tem gente morrendo de tantas coisas, aleluia. Mas eu estou aqui para glorificar Deus com saúde, aleluia. Eu estou aqui para glorificar Deus, porque essa palavra, ela deu bem claro que eu tenho que servir a Deus, aleluia. Porque certamente Deus quer fidelidade, amém, irmão? Porque hoje as pessoas não querem servir a Deus, quer que Deus serve a Ele. E Deus sempre dava a palavra em Deuteronômio, Êxodo capítulo 23, versículo 25, Deus diz, servirei o Senhor vosso Deus, Ele abençoará a vossa água e o vosso pão, e tirará a enfermidade de vossos meios, e Ele derrotará os teus inimigos pouco a pouco, porque não haverá inimigo para Ele. Então o céu sempre foi aquele Deus que se apresentou, se ouvides a minha voz e guardar os meus mandamentos que o Senhor te ordena, eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. Então hoje você está aqui, irmão. Você já tomou decisão? Eles tinham que tomar decisão, irmão. Agora ficou fácil tomar decisão, meu irmão.
comida na mesa, proteção, livramento, acesso ao outro lado, amém? Muitas vezes sem fazer nada, só para ele, com o poder de Deus, ele abre a porta e você passa, amém? Certamente no calor ele é um refrigério, de noite a comanda de fogo. Você imagina, a Bíblia diz, o Salmo 85, que nem um bem Deus sonega aqueles que andam retamente, Deus dá graça e glória. Deus é o sol, Deus é o escudo. Então, se você veio aqui hoje, você tem que levantar uma decisão de continuar servindo a Deus. Amém? Foi isso que Josué falou: tente a Deus, porque olha o que ele faz, olha o poder que ele tem. Você viu lá atrás, se você não for fiel, vai ser o problema de quem? Seu. Porque com ele, você vai muito mais longe. Sem ele, irmão, não demora muito, você se arrebenta sozinho. Porque muitas vezes você acha, esse cara sou eu. E muitas vezes esquece de ser fiel. Você vê que tem gente que não é fiel nos cultos, não é fiel nos dízimos, não é fiel nas ofertas, não é fiel no trabalho, não é fiel ao seu Deus, irmão. E certamente quando você tem os benefícios de Deus e Deus mostra para você essa lista, é melhor ser fiel com ele, não é, irmão? Por quê? Porque quem vai perder é você, quem vai perder sou eu. Porque hoje talvez você está precisando de uma causa na justiça, de vez você está precisando de uma restituição, eu estou precisando de uma restauração. Eu estou precisando de muitas coisas, irmão. Agora, certamente eu posso contar com ele. Eu posso chegar diante dele e dizer: Deus, eu estou esperando em ti. Porque a Bíblia é bem clara, Isaías 49, 26, ele diz que aqueles que esperam no Senhor, aleluia, não serão envergonhados, porque eu sou poderoso de Jacó. Esmagarei os teus inimigos com sua própria carne, porque eu sou poderoso de Jacó. Então por isso você está diante de um Deus, que nós estamos aqui em poucas pessoas nesta noite, mas um Deus que pode todas as coisas. Diga assim, Paulo escreveu em Filipenses 24, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz o quê? Eu posso passar frio, eu posso passar fome, sem viver na riqueza, sem viver na escassez, aleluia. Mas em tudo estou instruído, por isso tudo posso naquele que me fortalece. Porque é fácil você poder tudo a fortalece sem passar processo, meu irmão. Mas Paulo não diz, eu sei que tem tudo com ele. Amém? Porque Paulo falou, nossa, o dia que fui para a prisão, eu louvei, adorei, a prisão caiu. Amém? Quando eu estava num lugar que eles iam me apedrejar, Deus entrou com livramento e me levou para o outro lado. E se você prestar atenção, Deus arrumou briga entre pessoas, arrumou pessoas que veio na hora só para tirar a palma da garra e levar para o outro lado. E se você prestar atenção, Paulo, até quando pregava em Corinto, Jesus vinha a ele e dizia: Paulo, não temas, Paulo, porque eu não falo mal para você nessa cidade, porque eu estarei contigo por causa do seu testemunho. Então, por isso, irmão, aqui era tão fácil, e eles dizem: longe de mim abandonar o Senhor. Qual Deus você quer servir? O Deus dos seus pais? Quem é o Deus dos seus pais? Um dia uma mulher veio ali, ela abriu a Bíblia e estava nessa passagem. Ela veio perguntar para mim assim: qual que é o Deus dos meus pais? Eu estava vendo e ele estava dizendo para mim tomar uma decisão. Eu falei: qual é o Deus do seu pai? Qual o terreiro de Umbanda que ela ia? Ali está o terreiro, então. Então é José Pimenta, toca rua, é o Deus dos seus pais. O Iemanjá, Inhaçã, e tantos que tem aí, o caboclo. Esse é o Deus dos seus pais. Então aí Jesus está dizendo: qual que você quer servir? O Deus dos seus pais? Ou quer servir o nosso Deus, o Deus de Josué, o meu Deus? É isso que Deus estava falando para ela. E ela veio perguntar, e eu falei: o Deus dos seus pais era aquele lá, não era o terreiro do bando que eu frequentava? Então, o Deus dos seus pais é aqueles homens. Esse aí, quem tem lá? Deus São Jorge, então, que é o Deus dos seus pais. E é esse que Deus não está querendo, aleluia, que você fique com eles mais, aleluia. Por que você vai querer o Buda, querer tantos deuses, aleluia, se tem um Deus que vai por todos eles, aleluia? Porque é interessante, Isaías diz que Deus, aleluia, não é um Deus que pode carregar, mano. Porque você imagina um Deus que você pode pegar, colocar numa meia. A gente era tão toco, irmão, e que fazia a procissão carregando a imagem, amém, irmão? Isaías disse: eis que o povo não conhece nada, sabe, amém? O Deus, o povo que faz sua imagem de escultura e que carrega outros deuses, amém? Então, certamente, irmão, nós precisamos de um Deus que carrega nós, não é, irmão? Não nós que tem que carregar o Deus, amém, irmão? Se quiser alguma coisa, pega seu Deus e carrega. Então aqui nós estamos diante do Deus vivo, amém? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, que fez muitas coisas na minha vida já.
e tem feito, tem me guardado, tem me protegido. Você vê que eu tenho passado muita desfeita, traição, muita covardia, o diabo usa, tanta tática para me jogar em depressão. E eu estou fazendo física, orando e dizendo: Deus, obrigado, Senhor, porque certamente no tempo certo a vitória virá para mim, porque o Senhor é Deus de vitorioso. O Senhor não é Deus de derrotada. Mas se dá isso aqui, o Deus pega coisa menor, irmão. Porque Deus pode dar o menor ainda para mim, amém, irmão? Às vezes a gente está, muitas vezes, preocupado com aquilo que né? E às vezes Deus tem uma coisa menor para a gente, irmão? E muitas vezes Deus quer, aleluia, abrir o céu para nós, mas Deus quer que nós continuemos fiel. Deus não quer, aleluia, que nós paramos, aleluia, de ser fiel a Deus, de adorar a Deus, aleluia, como Ele é para nós. Servirei ao Senhor vosso Deus, como diz aqui. Então você escolhe agora. Eu e minha casa vamos servir. Agora, a decisão é sua. Eu não posso tomar decisão por você. A decisão quem toma é você, aleluia. Então por isso, irmão, venha para a igreja e toma a decisão de servir o Senhor nosso Deus. Amém, irmão? Porque a lista de bênçãos é grande. A lista que Deus faz na vida de uma pessoa é grande. Aleluia, irmão. Aquilo que Deus pode fazer é grande, aleluia. Diga agora, levanta a mão, diga a Deus, o que o Senhor pode fazer é coisas grandes. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, e eu te responderei coisas grandes, aquilo que não sabe. Salmo 95 diz: dobrai o joelho, vem e louvai o Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, aleluia. Então aqui nós vamos encerrar do horário, e você lembra que a lista é enorme de bênçãos na nossa vida. Não dá para ser infiel com Ele, não dá para deixar de temer o nome dEle, como diz Josué. Temos que continuar com Ele até o fim, porque Ele quer que nós tomamos decisão. Deus não vai forçar você, não. Ele vai dizer: escolha o que você acha melhor para você. Se é o Deus dos seus pais, se é aquele Deus que você ficava na encruzilhada, batendo tabaco, aquele Deus que você ia no cemitério enterrar as coisas, ia na mata, na cachoeira, ia entregar o barco para ir manjar na praia. O Senhor nosso Deus, esse é Deus zeloso enquanto o seu povo, mas Ele quer fidelidade, Ele quer obediência, Ele quer que você assuma compromisso, aleluia, serve com Ele. Por isso, continuando, você vai ver Deus cobrava agora do seu povo. Se vocês quiserem ir para onde vocês querem ir, vocês podem ir, mas se vocês ficar, eu quero lealdade, eu quero obediência, a minha palavra, aleluia. Foi isso que disse Josué no capítulo 24, versículo 24. Diz ao povo Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz, aleluia. Porque se você quer servir a Deus e você quer viver diante de Deus, você tem que obedecer a voz dele, aleluia. Era isso. Mas pastor, eu tenho que servir a Deus, eu não preciso obedecer. Não, tem que obedecer, é isso que Josué falou. Então, se você decidir servir, não Deus dos seus pais, mas o Senhor nosso Deus, eu e minha casa vou servir. Então obedeça a sua voz, obedeça a sua palavra. Vamos cantar um louvor agora, irmão, e vamos encerrar em nome do Senhor. Aí glorificando a Deus agora. Foi tão difícil pregar isso para os irmãos hoje, irmão, porque era a vontade de Deus trazer a memória sua. Às vezes Ele fez tanta coisa por você, e muitas vezes, aleluia, Ele chama você uma hora e diz: eu fiz por você, e agora por que você não me aceita? Por que você não me obedece? Por que você não é fiel a mim? Por que você não tem meu nome? Aleluia. Já chegou a hora de tomar decisão, aleluia, irmão. Porque chega um dia que Deus vai falar: você não quer, então segue o seu caminho, mas se for viver para mim, tem que estar na minha palavra, tem que me servir, tem que se me honrar, aleluia, tem que ser fiel a mim, aleluia. Olha que louvor para nós, aleluia. É sonho de Deus, né, irmão? Aleluia. Aquele que nós vamos ao final, e você vai glorificar a Deus nessa noite com alegria. Bendito seja o nome dele. Vai glorificando a Deus. Aleluia. Serviria o Senhor nosso Deus. A decisão é sua. Josué disse: agora você vê o Deus dos seus pais, o Senhor nosso Deus. Porque veja o que ele fez, aleluia.
Ele, quando ele chamou o primeiro, o segundo, o terceiro, ele nunca falhou, ele sempre agiu poderosamente, aleluia. Ele cuidou, ele guardou, protegeu, botou comida na mesa, aleluia. Aleluia, sei que tem ciúme da minha adoração. Não há outra além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Fez aliança contigo. Você viu? Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Isaac, Deus fez aliança com Jacó, Deus fez aliança com José. E Deus fez aliança, e todos que ele fez aliança e tinha um compromisso com ele, saiu mais do que vencedor. Que esse meu coração, o teu Moriá. Você viu que Moriá é o centro da terra, onde Deus vai descer com o seu povo, o seu povo. Ele vai pisar lá no meio, a Bíblia diz que ele será como fogo naquele dia, muralha de fogo. A vida é o maior tesouro, onde eu darei. Abra mão dos meus sonhos, que a vida me tem, e puxe pro teu rei, e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho. Você viu, Deus mandava abençoar contra os inimigos. Ninguém podia amaldiçoar o povo que ele abençoou, aleluia. Aí Deus falou, você viu quem eu sou? Agora vocês, aleluia, estão me ouvindo, eu fiz tudo por vocês, e agora, o que vocês vão fazer da sua vida, aleluia? Não há outra além de ti, ocupando teu lugar do meu coração. Aleluia, não pode vir, meu Deus, ninguém pode mais ocupar o seu lugar, o Deus que já morreu, aleluia. Nada mais pode ocupar o seu lugar, a não ser o Deus Todo-Poderoso, e certamente obedecer a dos homens, onde o fogo não consome, e ninguém pode quebrar. Venha em meu coração, o cantoriar, vai provar tua fidelidade a ti, ainda que tu me peças. Deus vai marcar a sua vida, aleluia. A minha vida, meu maior tesouro, o te reparei. A tua dos sonhos, rica, sempre ele agora fielmente, aleluia. Tira ele, seja fiel a ele, aleluia. Ele é o Deus, aleluia, de Abraão, Isaac e Jacó, aleluia. Ele é o Deus de Israel, aleluia. Os sonhos de Deus, abra mão dos meus sonhos, final do Babilônia nessa noite. Fala, Deus, eu abri mão, aleluia. Eu abri mão de tudo para te servir, para estar com o Senhor, aleluia. O Senhor é meu Deus, é meu Deus que me livra, que me guarda, que me sustenta. O Deus que me dá a sua proteção, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Vai dando brado de júbilo nessa noite. Vai dando brado de júbilo nessa noite. Vai glorificando a Deus, igreja. Abre a tua boca para valer agora. Vai gritando o nome
nome dele, vai dizendo obrigado a Deus. Pai querido, Deus, Senhor é fiel na sua palavra. Deus, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Pai querido, o Senhor não falou nenhuma dela, Pai. Pai querido, o Senhor não precisa mostrar uma lista como o Senhor mostrou para eles, Pai. Pai querido, o Senhor já fez tanta coisa da minha vida. Pai querido, toda vez que eu preciso de Ti, ó Deus. Pai querido, o Senhor está sempre atento ao meu clamor. Deus, para mudar minha história. Pai querido, para fazer coisas novas na minha vida. Pai querido, enquanto a macumba, enquanto a maldade, ó Pai. Vai querido, os inimigos vêm, ó Deus. Vai querido, aonde eu passar nessa terra. Vai querido, na encruzilhada, nos becos, ó Deus. Vai querido, que os amorreiros é teu Galileu. Em qualquer lugar que eu passar, ó Deus, eu sou mais do que protegido, mais do que guardado, ó Deus. Vai querido, que os teus olhos estão sobre mim. Vai querido, eu sou teu servo, eu sou sua igreja. Deus bendito, obrigado. Deus, por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas nesta noite. E porque damos culto ao Senhor, porque o Senhor é digno de ser louvado, é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor agora para nós ir embora para casa. Aleluia. Aplauda ele, igreja. Aleluia. Bendito seja. Aleluia. O seu santo nome, ele está aqui. Eu sinto o seu fogo, eu sinto a sua graça. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Eu tenho que encerrar. Eu não queria ir por muito tempo e acabei indo. Prepara a sua oferta nesta noite agora. E eu quero já orar por a sua oferta. Aleluia. E quero que você seja fiel nos seus dízimos, fiel, aleluia, em tudo. Amém. Glória ao nome de Jesus. Amém. E você dará a sua oferta agora. Você não vai entregar o alfabeto. Se você tiver o dinheiro, já coloque em espécie. Em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Pai querido, Pai amado, Deus, todo ofertante e dizimista nesta casa recebe bênção da parte do Senhor, porque a fidelidade faz parte de quem serve ao Senhor. Servir ao Senhor com os bens, servir o Senhor com suas rendas. Provérbio 3:9. Honrai o Senhor com a premissa de vossas rendas, e muito encherá o teu celeiro. Deus, grande é o seu nome, grande é poderoso. Abre estes dias, Deus, porta onde não tem. Põe nos celeiros o melhor da mesa. Deus, das melhores vestes. Deus, guarda a casa, guarda a entrada, a saída. Deus, porque nós ouvimos aqui que o Senhor tem tudo aquilo que precisamos, ó Deus. E o Senhor pode fazer tudo aquilo, meu Pai, que não podemos, porque o Senhor é grande Rei, é grande Deus e poderoso. E é assim que nós saímos daqui, ó Deus, certamente eu vou fazer uma caminhada, certamente vou voltar a orar pela madrugada, ó Deus, e estou esperando certamente a restituição, ó Deus. Isso, Senhor, como eu disse, ó Pai, tem algo melhor para mim, ó Deus. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, e certamente eu serei mais do que vencedor. Abençoa todos os dizimistas nesta casa e todos os ofertantes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou dar a bênção apostólica e eu, irmão, desligar as máquinas, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem sentiu a presença de Deus aqui, algo? Aleluia. Porque estava difícil pregar essa palavra, porque ela tem muito estudo teológico, é muito profundo, mas é fácil de entender, não é, irmão? Deus fez tudo pelo seu povo e ele chamou o povo para cobrar o que ele tinha feito e mostrar que fiel igual a ele, nós não vamos achar, né, irmão? E igual a Deus, não há outro, e ele não aceita que outro esteja no lugar dele, mas se nós não tomarmos a decisão de ser fiel, então nós não teremos ele. Então vamos servir a Deus este ano com fidelidade, com amor e dedicação. Que a bênção do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos, igreja, e vão em paz, aleluia, na bênção de Deus nesta noite. Amém, Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Lembrando que amanhã é segunda-feira, viu, irmão? Tem culto aqui, começa às 7 horas, talvez, não sei se um abre lá vai trabalhar, para muitos é feriado, né? Vem para cá, 7 horas da noite, estaremos orando aqui em nome de Jesus, amém, irmão? Porque Deus é fiel, amém, irmão?
E aqui na igreja, se tivesse mais obreiro para trabalhar, teria culto todo dia, né, irmão? Porteiro, tivesse gente para cuidar da igreja, todo dia tinha culto aqui, não é?